Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra está em uma conversa com o Atés e logo depois deles dois ficar um tempinho ali em silêncio, ele diz a ela que está mais confuso ali do que ela e ela diz que entende ele, que naquele dia quando descobriu que ele era pai e que aquele menino chamou ele de papai, ela ficou muito nervosa e confusa ainda mais logo depois de tudo isso e que ela acreditava que quando eles dois tivessem um filho, aí sim esse menino seria o primeiro a chamar ele de papai. Ele fica calado e ela continua dizendo que sabe que logo depois de tudo isso ela exagerou, mas que sabe muito bem que ela não teve outra alternativa. O Atés diz a ela que ela se tranquilize e fique calma, que ela vai ver um dia que eles vão vencer e que não vai haver nada nesse mundo que vai poder separar eles dois. Ela diz que mesmo assim ele deveria ter contado tudo para ela e ele fala que sabe disso e que era isso que ele queria fazer, mas que ele estava naquele momento passando por algo muito difícil para ele, porque ele foi muito surpreendido logo depois dele mesmo ter descobrido tudo isso, mas que ele sabe que deveria ter contado tudo para ela. A Barra diz que ele não queria falar quando chegou, ficou muito em silêncio e pergunta como que se chama o filho dele e o Atés fala que o nome dele é Duruque. Ela diz que o nome é muito lindo e depois pergunta qual a idade dele. O Atés fala que ele tem 5 anos. Barra continua ali falando, mas ela tá um pouco meio lá e cá, mas diz a ele que a Azul foi a noiva dele lá na Suíça e que ela se lembra de tudo isso porque ele já contou a ela um dia, né? Pessoal, antes que eu dê continuidade aqui, vocês que estão acompanhando a novela, na sua opinião, você queria que o Atés ficasse com quem? Com a Barra ou com a Azul logo depois de ela ter chegado ali com o filho? Deixa a tua opinião nos comentários que eu gostaria de saber a tua opinião, porque eu vi alguns comentários falando, alguns, que o Atés deveria terminar com a Barra e outros falando que deveria terminar com a Azul. Eu fiquei meio perdido e gostaria de saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários aí. E para você também não perder nada, pessoal, deixa o teu gostei, porque assim o YouTube vai sempre recomendar em primeira mão para você tudo que ainda vai acontecer nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Logo depois que a Barra disse para ele que a Azul era a noiva dele lá na Suíça, ele confirmou que sim e depois eles continuam ali um pouco em silêncio. A conversa tá um pouco nem vai nem vem, então ele começa a dizer para ela que isso não poderia de forma nenhuma abalar a relação entre eles dois. A Barra diz a ele que o Duruque, ele ainda é um menino muito pequeno e que necessita dele mais do que nunca e que ele é o mais importante para ele nesse momento. Até isso fica um pouco pensativo e a Barra continua dizendo que ele está precisando mais do Atés do que ela dele mesmo. O Atés se levanta, fica um pouco confuso e diz para ela que já não sabe mais o que fazer, porque por um lado ele fica muito confuso e meio perdido, mas pelo outro ele fica muito feliz todas as vezes que vê ele. A Barra fica em silêncio e o Atés continua dizendo que mesmo assim ele não tem nem ideia de como ser ali o pai dele. A Barra diz a ele que faça exatamente como o coração dele indicar e tem certeza que ele será um bom papai. Em seguida, ele abraça ela, lhe agradece e diz que ele ama muito. A Juliá vai se aproximando da Fuliá e vê que ela está meio ali, sem saber o que fazer, então ela toca nela, chama por ela, quando ela percebe até se assusta e a Juliá pergunta a ela se está tudo bem. A Fuliá diz a ela que sim, que está tudo bem, ela estava apenas ali um pouco pensando. A Juliá não acredita no que ela diz e fala que está acontecendo alguma coisa assim com ela, porque ela lhe conhece muito bem e pede que por favor que ela diga tudo o que está acontecendo. Então a Fuliá diz a ela que é porque a Razete vai comprar uma casa, então a Juliá diz a ela não venha dizer que é isso, porque ela estava pensando ali que era alguma coisa mais importante. Fuliá fica calada e a Juliá diz a ela que o que importa o que ela vai fazer ou deixa de fazer. A Fuliá pergunta a ela se ela está falando sério, a Juliá fica calada e a Fuliá diz que ela acha mesmo que isso não é um assunto sério. A Juliá diz a ela que acredita que não e que ela pode fazer o que ela quiser, que isso não importa para elas. A Fuliá novamente pergunta se ela está falando sério e não está vendo a gravidade de tudo isso, porque tem certeza que quando ela comprar essa casa, o que vai acontecer é que ela vai levar a filha dela e pergunta a ela se isso não é verdade. Ela fica calada e a Fuliá continua dizendo que isso significa é que o Mehmet a todo momento vai se encontrar com ela e que agora eles não vai mais poder controlá-lo. A Juliá diz a ela que então, nesse caso, ela tem que agir muito rápido e a Fuliá diz o que é que ela vai fazer. Nesse momento não há mais nada para fazer, que ela diga o que ela pode fazer agora.
A Auliá diz a ela que ela vá, procure Abarrá e convence ela de vir morar ali naquela mansão, porque ela, a Auliá, já tentou, mas não conseguiu, mas que ela, a Fuliá, é outra pessoa que talvez ela consiga. A Fuliá pergunta como que ela poderia ser diferente, como que ela poderia convencer ela, porque ela não tem nada ali a oferecer. A Auliá diz a ela que ela vai dar um irmão a Abarrá e que ela tem que perceber ali que isso é muito importante, porque ela, Abarrá, vai se emocionar muito com isso, logo depois de ser convidada a ficar ali, que isso aí ela vai poder manipulá-la. A Fuliá fica pensativa e a Auliá diz a ela que ela pense bem que se Abarrá vier morar ali na mansão, então o irmão dela não vai sair dali. Fuliá fica pensativa e a Auliá continua dizendo que mesmo assim, logo depois que tudo isso acontecer e Abarrá vir morar ali, a Rashid não vai poder de forma nenhuma estar entrando e saindo quando ela quiser ali. Pergunta se ela não entende isso. Ela continua calada e a Auliá diz a ela que ela poderia pelo menos tentar, e a Fuliá diz que a Abarrá de fato gosta dela ali e pergunta se ela falasse com ela, será que realmente isso iria funcionar? A Auliá diz a ela que não tem como saber disso, mas que ela poderia pelo menos tentar, e pede a ela que vá em frente e tente tudo isso. De volta lá com a Abarrá e o Atés, eles estão ali em um tempão com silêncio, porque logo depois que essa menina apareceu, ficou um clima muito estranho ali. Então logo depois de um silêncio enorme deles dois ali, ele chama por ela pergunta o que foi e ele diz que tem algo que precisa perguntar para ela, e ela diz que sim, que ele pode perguntar o que ele quiser. Ele começa então a falar que em outro dia ela mencionou alguma coisa de ter uma família, não é? Ela fica calada, ele pega nas mãos dela e pergunta se de verdade era isso mesmo que ela queria. Ela continua em silêncio. Ele diz que ela não precisa responder agora para ele, mas que ele ficaria muito feliz em fazer isso por ela. Só que quando o clima começa a ficar bem bacana ali, o telefone toca. Quando a Abarrá mesmo olha, vê que é Azul e diz que o telefone tá tocando e que ele atenda. Ele diz que não vai atender, que depois fala com ela, e a Abarrá diz que ele atenda sim porque pode ser alguma coisa importante. Ele então aceita e diz que tudo bem, que vai atender, e na hora que ele atende e chama pela Azul, ele escuta do outro lado da linha apenas papai. Ele fala do Uruk e o menino diz que sim e pergunta se ele poderia ir lá na casa dele. Ele pergunta, como assim, você quer vir aqui na minha casa? E a Abarrá olha para ele e acena que sim, e o Atés diz que é claro, ele pode vir ali sim quando ele quiser. O menino então chama para ele ir lá e o Atés diz que agora ele não pode ir. A Abarrá mais uma vez acena que ele vá sim. No telefone o menino continua dizendo a ele que por favor que ele vá. Atés pede para que ele se vista, fique preparado, que daqui a pouco, em alguns minutos, ele chega lá. Em seguida, ele desliga o telefone e fica olhando para Abarrá. Os dois ficam ali meio desconfiados. E aí, na sua opinião, você acha que isso aí que está acontecendo com a Abarrá e o Atés é motivo de uma separação, ou é um motivo de mais uma chance que a Abarrá deveria dar para o Atés? Deixa a tua opinião nos comentários aí, porque eu acredito que tem muitas pessoas que iriam preferir uma separação, porque não ia querer de forma nenhuma ter uma pessoa ao seu lado que já tem outra família, inclusive com um filho, mas há pessoas que acham que vale a pena seguir em frente. E na sua opinião, o que é que você acha? Deixa a tua opinião nos comentários aí. Logo depois que a Abarrá ela ficou sozinha, depois que o Atés foi buscar o menino, então aí que a Fuliá entra em ação e vai fazer o que a Auliá lhe indicou. Então logo depois de ter ligado para a Abarrá e conversando com ela, ela começa a se fazer de coitadinha e falando ali que já perdeu um de seus filhos, que não queria perder outro, não sei o que, fica inventando um monte de coisa para a Abarrá. Então a Abarrá começa a cair na dela e pergunta o que é que ela poderia fazer por ela. A Fuliá então pergunta se elas duas poderiam conversar pessoalmente e pede a Abarrá que faça isso por ela, por favor. A Abarrá diz que é porque o tempo dela está muito corrido, não tem muito tempo, e ela, a Fuliá, diz que tudo bem, então marca o encontro com ela. Só que o problema é que quando ela marca o encontro com a Abarrá, a Beza vai chegando ali e escuta tudo, e logo depois que ela escutar, ela vai contar lá tudo para Sultan. Depois a Fuliá, logo depois de ter desligado o telefone, então ela pede para que a Beza vá lá, mande o Aretim resolver tudo lá, porque ela vai sair. A Beza diz que tudo bem, que vai fazer isso agora mesmo, só que antes que ela vá fazer tudo isso, o telefone dela toca. Quando ela pega no telefone, ela vê que é a Sultan, fica olhando pelo telefone e logo depois ela sai nas carreiras, vai lá fora e vê a Sultan e questiona ela o que é que ela está fazendo ali e que ninguém pode ver elas duas juntas. A Sultan fecha a cara para ela e a Beza continua
continua dizendo, perguntando se ela está louca, porque se alguém vê elas duas juntas ali, isso será o final dela, e pergunta o que é que tá passando na cabeça dela. A Sultan vai logo direto na titela dela e pergunta se a Baharra está na mansão. A Beza, com medo da gota serena ali da Sultan, ela diz que não, pergunta o que é que está acontecendo, e a Sultan diz a ela que diga a verdade, porque senão ela mata ela. A Beza diz que de verdade que não sabe onde ela está. A Sultan, revoltada, diz para que ela fale agora mesmo onde que ela está, porque ela não está em lugar nenhum, nem muito menos lá na casa do Atés. Então é nesse exato momento quando a Beza solta tudo e diz a Sultan que ela, a Baharra, vai se encontrar, e dá o local bem direitinho ali a Sultan, onde que a Baharra vai se encontrar com a senhora Fuliar. Por sua vez, nesse exato momento, é aí que a Sultan diz a ela que ela pode ir embora e vai planejar algo terrível contra a Baharra. A Baharra, no seu caminho para se encontrar com a Fuliar, é nesse exato momento quando um homem do nada ali aparece e começa a dar uma ensabugada nela. Então duas moças aparecem, grita por ele perguntando por que ele está fazendo isso, por que está batendo nela, maldito. Então ele deixa a Baharra ali depois de ter dado uma lapada nela e sai na carreira. Só que é aí que quando elas duas começam a perguntar como que a Baharra está, se está tudo bem com ela ali, a Baharra meio desacordada, a Sultan aparece do outro lado, brechando, e começa a sorrir. Resta agora a gente saber o que é que vai acontecer com a Baharra. E você, na sua opinião, qual seria o melhor final para a Sultan? Porque ela está muito atrevida, colocando e xeretando ali onde ela não deveria. Então deixa aí a tua opinião, qual seria o melhor final para a Sultan. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu gostei, para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.